Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Sou o professor de matemática Lucas Semani e nesta aula nós iremos estudar sobre poliedros. Bom, que a matemática está presente no nosso dia a dia, disso nós já sabemos. Mas vejam que interessante, os sólidos geométricos, em especial os poliedros, representam a parte da matemática que está mais próxima do nosso dia a dia. Mas por quê? Observem que os sólidos são objetos tridimensionais e que nós vivemos também em uma realidade com 3 dimensões, ou seja, um tem tudo a ver com o outro. Bom, agora nós iremos conhecer um pouco mais sobre os poliedros. Vamos lá? Então, pessoal, como eu acabei de falar, os poliedros estão presentes no nosso cotidiano, como nas caixas e demais embalagens, pirâmides, construções de casas, né? Entre tantas outras aplicações, entre tantos outros objetos que representam poliedros aí, tá bom? Então, pessoal, nós iremos começar observando aqui como classificar um poliedro com base em algumas propriedades, tá? Como é que nós podemos dizer se ele é convexo ou não? E essa questão do estudo de ser convexo ou não é muito importante porque a partir daí que nós podemos garantir ou não algumas relações estabelecidas aí entre os elementos de um poliedro, tá? Como eu já falei, os poliedros são objetos geométricos tridimensionais e eles devem ter 4 lados, 4 faces ou mais, tá, pessoal? Como eu já falei, eles podem ser classificados aí como convexo ou não convexo. Para quem viu a aula da semana passada, sabe a definição de convexo, que nós vimos lá para polígonos. Nós podemos estender essa definição para poliedros também. Vocês conseguem observar que nós temos aqui a indicação de um poliedro convexo, tá? Observe o seguinte, que assim como para os polígonos, nós iremos determinar 2 pontos internos a esse poliedro. Esses pontos podem estar sobre as faces também. E observem que nós temos um ponto localizado aqui e o outro aqui. Vejam que o segmento que une esses 2 pontos está tracejado, ou seja, isso significa que ele está interno ao poliedro. E isso caracteriza um poliedro convexo, tá? A mesma definição lá de polígono. O poliedro é convexo se nós determinarmos 2 pontos internos ao poliedro e qualquer segmento de reta que nós traçarmos aí para 2 pontos quaisquer internos ao poliedro, esse segmento deve estar inteiramente localizado no interior deste poliedro. Já no caso dos poliedros não convexos, como vocês podem ver aqui, e está bem evidente, notem o seguinte, que nós escolhemos 2 pontos aqui inicialmente, tá? Internos a esse poliedro. E ao traçar uma reta unindo esses 2 segmentos, ao traçar uma reta unindo o ponto A e o ponto D, nós podemos perceber que o segmento BC está localizado fora desse poliedro. Ou seja, esse polígono é classificado como não convexo, tá? O poliedro é convexo quando nós escolhemos 2 pontos quaisquer sobre internos a esse poliedro, tá? E traçamos um segmento de reta de modo que esse segmento estará inteiramente localizado no interior do poliedro. Já no caso do não convexo, vai existir o momento em que nós iremos selecionar 2 pontos quaisquer, tá? Internos a esse poliedro,
E ao traçar um segmento de reta unindo esses dois pontos, nós iremos perceber uma região desse segmento de reta fora do poliedro, tá bom? Acredito que a ideia ficou bem clara aí de poliedro convexo e não convexo. E aí, pessoal, esse conceito aí é bem fácil de identificar, não é? Basta selecionar ali dois pontinhos, traçar um segmento de reta unindo os dois. Se o segmento estiver inteiramente no interior do poliedro, convexo. Se existir uma parte desse segmento fora do poliedro, não convexo. Por que que nós estudamos quando um poliedro é convexo e quando não é? Porque nós iremos ver algumas relações mais à frente, e não só essas, existem várias outras relações que são garantidas somente para os poliedros convexos. Podem satisfazer também, podem ser satisfeitas por poliedros não convexos? Pode ocorrer, mas não existe a garantia de que vale para todo poliedro não convexo. A garantia que nós temos é somente para os convexos. Então, antes de afirmar, de garantir alguma relação para um poliedro, verifique primeiramente se ele é convexo ou não. Bom, agora nós iremos estudar alguns elementos desses poliedros para que nós possamos fazer o estudo de algumas relações, de algumas propriedades deles. Vamos lá? Bom, nós temos aqui, pessoal, os elementos de um poliedro. Começando aí pelas faces, tá? As faces, como vocês podem ver, são os lados de um poliedro, ok? É só lembrar de uma caixa, nesse caso aqui, por exemplo. Quando a gente pega uma caixa, nós temos lá os lados dessa caixa. Esses lados aí, em um poliedro, são chamados de face, tá, pessoal? Temos também as arestas. As arestas são esses segmentos de reta que delimitam as faces, ok? As faces são os lados do poliedro e as arestas são os segmentos de reta que delimitam as faces, ok? Todos esses segmentos aqui são arestas, tá? Bom, e por fim nós temos também aí os vértices. Mas por que que eu estou apresentando para vocês o que é cada elemento de um poliedro? Porque nós iremos fazer o uso das faces, das arestas e dos vértices ao estudar uma relação muito importante, que é a relação de Euler, tá, pessoal? Bom, faltou falar sobre os vértices, tá? Um vértice, pessoal, um vértice é um ponto de intersecção entre as arestas de um poliedro. Observem que aqui nós temos um vértice, porque ó, essa aresta está encontrando essa, que está encontrando essa. Nesse outro caso aqui, ó, essa aresta está encontrando essa, que está encontrando essa outra. Ó, cada vértice é um encontro de arestas, tá? Então, nós temos aí uma determinada quantidade de vértices a depender da quantidade de arestas, tá bom? Bom, como eu falei, agora nós iremos estudar um pouco sobre a relação de Euler, tá, pessoal? A relação de Euler é usada para estabelecer aí uma equivalência utilizando os elementos de um poliedro, vértices, faces e arestas adicionado de 2. Então, pessoal, agora nós iremos conhecer um pouco mais da relação de Euler e como fazer esta aplicação. Vamos lá? Bom, fazer a leitura aqui do enunciado. O teorema ou relação de Euler é válido para os poliedros convexos. Este teorema estabelece a seguinte relação entre o número de faces, vértices e arestas. A relação é esta daqui, tá, pessoal? Ó, o que que essa relação diz para a gente? Ela fala o seguinte, eu gosto sempre de trazer essa ideia de que os elementos matemáticos estão falando algo para a gente, porque, de fato, eles dialogam com a gente. Observem o que a relação de Euler diz para a gente. Ela diz o seguinte, olha, se você somar a quantidade de vértices
com a quantidade de faces de um poliedro será equivalente a somar a quantidade de arestas com 2. Tá? Então, pessoal, além disso, tem uma condição aí, quando vocês quiserem construir um poliedro, tem uma relação muito interessante que diz o seguinte, olha, 2 vezes a quantidade de arestas tem que ser maior ou igual que 3 vezes a quantidade de faces, e o mesmo vale para a quantidade de vértices, tá? Aí, quando vocês forem trabalhar com software, por exemplo, GeoGebra, professor, eu quero construir um poliedro. Vocês devem respeitar essas condições aqui, tá? Vou escolher uma quantidade de arestas, uma quantidade de faces e uma quantidade de vértices, tá? Lembrando que deve ser sempre respeitada esta relação aqui. 2 vezes a quantidade de arestas deve ser maior ou igual 3 vezes a quantidade de faces ou 3 vezes a quantidade de vértices, tá, pessoal? E isso deve valer para os dois. Na verdade, não é um ou, é um e. 2 vezes a quantidade de arestas deve ser maior ou igual que 3 vezes a quantidade de faces e 2 vezes a quantidade de arestas deve ser maior ou igual que 3 vezes a quantidade de vértices. Bom, agora, pessoal, que nós já vimos ali sobre a relação de Euler, nós iremos ver também como calcular a quantidade de arestas de um poliedro. Bom, nós podemos fazer o uso da relação de Euler para estudar vários elementos aí do poliedro. Só que nós não precisamos ficar presos à relação de Euler, tá? Facilita? Facilita bastante quando nós conhecemos aí todos os outros elementos de um poliedro. Mas quando nós conhecemos só o mínimo, nós podemos fazer o uso de outros conhecimentos que são tão fáceis, tão manipuláveis quanto a relação de Euler. Vamos ver qual é? Bom, vamos determinar a quantidade de arestas de um poliedro utilizando somente a quantidade de faces. E aí, pessoal, como eu falei, tem a questão do mínimo. Eu tenho o mínimo de informações. Eu não consigo fazer a aplicação do teorema de Euler somente com a quantidade de faces. Eu só sei quantas faces um poliedro tem. Eu não sei a quantidade de vértices e não sei a quantidade de arestas. E aí? Se você conhece a quantidade de faces e conhece quantos lados cada face tem, então tá ótimo. Nós conseguimos determinar todos os outros elementos desse poliedro, tá? Nós conseguimos determinar arestas e vértices também. Bom, observe o seguinte. Para que a gente possa identificar a quantidade de arestas de um poliedro, basta que nós conheçamos a quantidade de faces que ele tem. E, além disso, nós devemos ver quais tipos de faces são. Por exemplo, um poliedro tem 15 faces. 2 faces são quadradas, 3 faces são hexagonais e 10 faces são triangulares. Fechou as 15 faces, não deu? Bom, e eu conheço, além disso, cada tipo de face, tá? Bom, observe o seguinte, para mostrar para vocês como determinar a quantidade de arestas, eu trouxe um exemplo prático, tá? Para ficar mais visível para vocês. Observe o seguinte, um poliedro é formado por 12 faces quadradas, então eu já sei que existem 12 faces e que essas faces são quadradas, eu conheço o tipo de face. E 20 faces triangulares.
facilitou para a gente, né? Ou seja, esse poliedro em questão tem 32 faces e 12 dessas faces são quadradas e 20 triangulares. Para determinar a quantidade de arestas, nós iremos fazer o uso da seguinte relação. Nós iremos multiplicar a quantidade de faces pela quantidade de lados que ela tem. Ou seja, eu tenho 12 faces e são faces quadradas, ou seja, eu tenho uma quantidade 12 de faces com 4 lados, então eu vou multiplicar. E do outro lado, eu tenho 20 faces triangulares, ou seja, eu tenho uma quantidade 20 de faces com 3 lados, tá? Agora, depois de fazer essa multiplicação, eu irei somar esse produto. E, por fim, nós iremos dividir essa soma por 2, tá? Por que é que nós dividimos por 2? Alguém sabe? Porque, pessoal, cada aresta, neste caso aqui, está sendo contada 2 vezes. Se eu deixasse só aí a soma dessas multiplicações, eu estaria contando cada aresta 2 vezes, tá? Por isso que nós dividimos por 2. Nós contamos cada aresta 2 vezes, agora nós dividimos por 2. Nós iremos ver aí a quantidade real de arestas do poliedro, tá? Bom, 4 vezes 12, 48. 3 vezes 20, 60. Então, pessoal, dá um total de 108 arestas. Seria o caso se nós contássemos 2 vezes. Só que sabendo disso, que as arestas estão sendo contadas 2 vezes, nós iremos dividir por 2, ou seja, 48 mais 60, que é igual a 108. Dividindo por 2, nós iremos ter, então, deixa eu só apagar aqui porque tem os elementos, tá? Como eu falei, 12 é o número de faces quadradas e 4 aqui é o número de lados de cada face, tá? Aí temos as faces triangulares também. 20 é o número de faces triangulares e 3 é o número de lados da face, tá? Desse tipo de face. Como eu falei, a soma desses 2 produtos resulta em 108. Dividindo por 2, nós temos uma quantidade real de arestas igual a 54, ok? Então, nós sabemos que esse poliedro em questão tem 54 arestas, ou seja, 32 faces e 54 arestas. Se nós quisermos determinar também a quantidade de vértices, basta que a gente utilize o teorema de Euler. Nós já conhecemos a quantidade de faces e a quantidade de arestas. Nós precisamos deixar como incógnita a quantidade de vértices, tá? Aí nós teremos lá V mais 32 igual a 54. Nós teríamos o seguinte, tá? Nós teríamos aqui V mais 32 igual a 54 mais 2. E aí, pessoal, 56. De 32 para 56, falta quanto? 24, não é? E aí? De fato, então, daqui nós podemos concluir que a quantidade de vértices é igual a 24. Viram aí como é simples? Somente com base na quantidade de faces, nós conseguimos determinar a quantidade de arestas
e, como consequência, nós podemos determinar também a quantidade de vértices desse poliedro. Então, é um poliedro que tem 32 faces, 54 arestas e 24 vértices. Bom, então, pessoal, nós já fizemos um estudo aí mais amplo sobre os poliedros, tá? Agora nós iremos verificar os principais tipos de poliedro. Quais são esses principais tipos? Os poliedros regulares. Até o momento só são conhecidos 5, tá, pessoal? São chamados de poliedros de Platão. Eles têm toda uma representatividade. Depois vocês podem pesquisar mais e estudar melhor com seus professores. Vamos dar uma olhadinha em quais são esses poliedros? Bom, os poliedros regulares são compostos por faces regulares. Além disso, essas faces são todas de um mesmo tipo, tá, pessoal? Bom, eu trouxe aqui uma animação que traz todos esses poliedros aí para que vocês possam visualizar melhor a ideia desses poliedros, tá? Observem que, para esses poliedros regulares, todas as faces são iguais, tá? São de um mesmo tipo. E essas faces são todas compostas por polígonos regulares, tá, pessoal? Se é composta por polígonos regulares, todos do mesmo tipo, é claro, então o poliedro é caracterizado como um poliedro regular também. Bom, nós temos aqui o tetraedro. Tetraedro é um sólido geométrico formado por 4 vértices, 4 faces triangulares e 6 arestas. Temos também o hexaedro. Hexaedro que é muito conhecido pela gente como cubo, tá? Bom, ele é composto por 8 vértices, 6 faces quadrangulares ou quadradas e 12 arestas. Temos aí também o octaedro. Ele é composto por 6 vértices, 8 faces triangulares e 12 arestas. Faltam 2 ainda, né? Bom, temos aí o dodecaedro. Ele é composto por 20 vértices, 12 faces pentagonais e 30 arestas. E por fim temos também o icosaedro. O icosaedro é composto por 12 vértices, 20 faces triangulares e 30 arestas, tá, pessoal? Pessoal, uma coisa que vocês podem fazer é verificar a validade da relação de Euler para todos esses poliedros regulares aqui. Verifiquem se de fato satisfazem a relação de Euler e verifiquem também aquela condição lá que eu mostrei para vocês, de 2 vezes a quantidade de arestas ser maior ou igual que 3 vezes a quantidade de faces e 3 vezes a quantidade de vértices. Pessoal, agora nós teremos um exercício bem tranquilinho, bem fácil de se resolver depois dessa aula, depois dessas informações, de cabeça vocês irão responder. Bom, vocês terão 1 minutinho, podem começar.
E aí, pessoal, questãozinha bem simples, não é? Vamos fazer a resolução? Bom, vamos ler primeiramente o enunciado. Sabendo-se que um poliedro possui 27 arestas e 15 faces, quantos vértices ele possui? E aí, pessoal, qual conhecimento nós iremos fazer uso para determinar a quantidade de vértices? Teorema de Euler, né? Eita, pessoal. Vou escrever aqui, tá? Teorema de Euler. E aí vocês devem estar se perguntando, professor, eu estou vendo escrito Euler. Mas é porque, pessoal, se eu não me engano, se não me falhar a memória, é um nome alemão, tá? Então ele tem a sua fonética diferenciada mesmo, tá? Escreve Euler, mas nós lemos, escreve Euler, mas nós lemos Euler, tá? Bom, fazendo uso aí da relação de Euler, que diz o seguinte: a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Então, pessoal, nós não conhecemos a quantidade de vértices, mas nós conhecemos a quantidade de faces e a quantidade de arestas, correto? Ok. Bom, sabendo disso, nós temos aí o seguinte: 27 mais 2 resulta em 29, tá? E aí o que nós vamos fazer agora? Nós temos então V mais 15 igual a 29. Nós iremos subtrair 15 dos dois lados da igualdade, de onde nós obtemos que a quantidade de vértices é equivalente a 29 menos 15. 29 menos 15 resulta em 14. E aí, pessoal, viram que não tem segredo algum? Conhecendo alguns elementos, ou às vezes um único elemento de um poliedro, nós conseguimos fazer todo um estudo sobre ele. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.